Ótima tarde para você, muito bom ter a sua companhia nessa sexta-feira, 19 de setembro. O jornal de hoje está recheado de informações e um dos nossos assuntos é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é comemorado no próximo domingo e reforça a importância da inclusão. A gente também fala sobre economia. Uma pesquisa apontou que o salário de mais da metade dos trabalhadores brasileiros não dura até o fim do mês. E você sabe que toda sexta-feira nós temos a nossa agenda cultural, com os melhores eventos de São José neste fim de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boletim Legislativo. E toda sexta-feira por aqui a gente separa para você um resumo da última sessão de Câmara com os destaques dos projetos aprovados em plenário. Vamos ver quais foram as principais propostas apreciadas pelos vereadores. A 51ª sessão do ano contou com uma pauta extensa e a aprovação de 17 projetos, entre eles propostas que reajustam e alteram regras de impostos municipais. Um exemplo é o projeto de lei complementar, aprovado com 13 votos favoráveis e 8 contrários, que atualiza a planta genérica de valores imobiliários, a base de cálculo do IPTU. Segundo a proposta, casas e apartamentos do padrão 1 terão reajuste no IPTU de 15% em 2026 e 5% em 2027. Já no padrão 5, 30% em 2026 e 20% em 2027. O reajuste também afeta o comércio e a indústria, com a correção de 17% no ano que vem e 9% em 2027, além de outras áreas. De acordo com a Prefeitura, para chegar aos valores, estudos técnicos consideraram critérios como a renda per capita, índice de alfabetização e expectativa de vida da população local. Segundo o Executivo, mesmo aplicando as novas regras, dos quase 280 mil imóveis residenciais e comerciais da cidade, 75% terão um aumento do IPTU de, no máximo, R$ 150 e outros 14 mil ficarão isentos. Já o projeto que revisa os valores da taxa de coleta de lixo no município foi aprovado com 14 votos favoráveis. De acordo com a proposta, o valor atual para residências, que varia de R$ 72 a R$ 125, passará para R$ 76 a R$ 410. Para o comércio, o valor mínimo passa de R$ 445 para R$ 516 e o máximo de R$ 490 para R$ 900. O cálculo passa a usar como base a área construída do imóvel e a frequência da coleta, diária ou alternada, além de considerar se a coleta é comum, seletiva ou ambas. Ainda segundo a Prefeitura, 8 mil salas comerciais e 500 indústrias de fabricação artesanal ou baixo impacto terão o valor da taxa de coleta de lixo reduzido. Outro projeto aprovado, com 14 votos favoráveis, altera a nomenclatura do antigo imposto voltado para custear a iluminação pública. Com a mudança, a denominação da taxa passa a incluir, na redação, o termo monitoramento por câmeras de segurança, ficando da seguinte forma: contribuição para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e do sistema de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos. O valor da taxa também sofrerá alteração. A contribuição de R$ 6,90 para residências será de R$ 10,35 e do comércio de R$ 69 para R$ 103. Ainda foi aprovada, com a mesma votação, a matéria que atualiza a legislação sobre o ITBI, Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis. A principal mudança é que a base de cálculo passa a ser o valor declarado pelos contribuintes na transação, considerando como valor de mercado e não mais vinculação automática ao valor venal. A alíquota geral de 2% foi mantida, com a previsão de taxa reduzida de 0,5% em financiamentos habitacionais ou na compra do primeiro imóvel de até R$ 128 mil.
Já com 16 votos favoráveis e 5 contrários, foi aprovada a proposta que atualiza uma lei complementar com o intuito de simplificar o processo de cobrança do ISS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, de plataformas digitais. De acordo com o Executivo, a mudança deve ampliar a arrecadação e diminuir o risco de evasão fiscal. Como auxílio para grupos mais vulneráveis, os vereadores também aprovaram, por unanimidade, o projeto que estabelece critérios de isenção da taxa de coleta de lixo a aposentados, pensionistas e pessoas em auxílio-doença que possuam apenas um imóvel de moradia e recebam até 2 salários mínimos como única fonte de renda. A matéria também visa outros descontos em impostos voltados para moradia e iluminação pública. Também recebeu o aval favorável dos vereadores o projeto que institui o Serviço Público de Loteria Municipal em São José dos Campos. Segundo a proposta, o Poder Executivo poderá explorar as modalidades lotéricas previstas na legislação federal de forma direta ou indireta, por meio de concessão, permissão ou autorização. A ideia é criar o serviço como instrumento de arrecadação complementar. E 2 projetos aprovados foram encaminhados pela mesa diretora. Uma das matérias fixa o padrão de funções gratificadas e autoriza a instituição de Programa de Assistência à Saúde Suplementar para servidores públicos da Câmara Municipal. A segunda promove uma reestruturação administrativa na Câmara Municipal, reorganizando cargos comissionados e funções gratificadas, com a criação de novos postos estratégicos, transformação de funções já existentes e ajuste no número de cargos. Ainda durante a sessão, foi aprovado o projeto apresentado pelo vereador Sena, que inclui no calendário de eventos da cidade o Vale Rodeio Show e outras 5 matérias para a entrega de honrarias. As sessões de Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Bom, gente, no próximo domingo, dia 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi criada para reforçar a importância da inclusão, da acessibilidade e dos direitos de muitos brasileiros que enfrentam desafios diariamente. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa quase 24% da população. Deste total, mais de 13 milhões são deficientes físicos, uma parcela significativa do país que merece atenção do poder público. Saúde, educação, acessibilidade e igualdade. Para milhões de brasileiros com deficiência, direitos básicos são uma conquista diária. No Brasil, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é lembrado em 21 de setembro. Oficializada em 2005, a data reforça a importância da inclusão das pessoas que enfrentam, todos os dias, barreiras para viver com autonomia. Todo dia é o dia da luta, porque o cidadão, para ter uma boa saúde, ele tem que ter direito ao lazer. Ao esporte também significa saúde, a você ir numa igreja, a você fazer um lazer, ir no shopping, porque nem todo mundo consegue entrar num ônibus, ir até lá, voltar. Então, é o nosso direito que está sendo boicotado nisso. O Brasil tem uma legislação considerada avançada, como a Lei Brasileira de Inclusão. Mas, na prática, a realidade é outra. O desafio é garantir, de fato, esses direitos. As políticas públicas elas precisam entender que a pessoa com deficiência, apesar de sermos iguais de uma maneira, somos diferentes. Então, a acessibilidade para cada um vai ser diferente. Então, o maior desafio da pessoa com deficiência hoje é exatamente entender que dentro dessa universalidade existe uma individualidade específica para cada um. As barreiras aparecem em situações simples: sair de casa, circular pela cidade, acessar serviços básicos.
Para Rosângela, a luta é constante. Todo dia, já levanta da cama, já levanta, já lá luta. Ou como vai ser? Será que eu vou conseguir isso? Vou conseguir aquilo? Será que vai ter transporte? Será que vai me levar para fisioterapia? Será que o médico... Será que eu vou ser bem atendida no postinho? Porque eu vou no postinho da minha casa lá, o balcão lá é dessa altura. Já chega lá, tem que falar com a mão, porque ela não me vê. É todo dia uma luta, o deficiente tem uma luta todos os dias. Maria afirma que, para muitos, o simples direito de ir e vir é negado. A falta de acessibilidade nas ruas e calçadas compromete a autonomia e a segurança. Aparentemente, a cidade é acessível, mas da rua, da rua para a guia e da guia para a calçada, se não tiver alguém junto, a pessoa se acomete de outro acidente. Garantir inclusão depende também do poder público. A vereadora Juliana Fraga destaca que o primeiro passo é abrir um canal de diálogo para que as políticas atendam às necessidades reais das pessoas com deficiência. Os PCDs, as pessoas com deficiência, têm uma frase que é nada sobre nós sem nós. Então, a primeira coisa, eu acho que é ouvirmos, né? Ouvir as demandas que eles têm, os problemas que eles enfrentam a cada dia, porque cada deficiente tem os PCDs, tem as pessoas com deficiência visual, auditiva, e eles têm demandas próprias. O legislativo, ele tem a obrigação de escutar essas pessoas e, através da escuta, nós propomos melhorias na cidade para essas pessoas. A parlamentar ainda lembra que inclusão não é caridade, mas garantia de direitos. Eles têm direito e esses direitos têm que ser garantidos. Então, fala deles, eu aprendi muito com eles, ouvindo-os, que a gente precisa brigar para que ele tenha acessibilidade, para que tenha inclusão de verdade, né? A inclusão, porque eles têm capacidades enormes, então eles precisam entrar no mercado de trabalho, em escolas, na rua, no dia a dia, eles precisam ter o direito deles garantido. A data, portanto, reforça uma luta que acontece todos os dias. Um lembrete das conquistas e dos caminhos que ainda faltam percorrer para uma sociedade inclusiva. Representa todas as pessoas que vieram antes da gente e que vão vir depois da gente, para que a gente possa se lembrar do tanto que a gente já conquistou e do muito ainda que a gente precisa efetivar. Vamos mudar de assunto? Chegou aquela hora que a gente ama aqui no Boletim Legislativo de sexta-feira, hora de saber quais são os eventos que vão agitar o fim de semana com a nossa agenda cultural. E olha quem já está aqui ao meu lado no estúdio, Luísa Minas. Tudo bem, Lu? E aí, João, tudo bem? Tudo certo. Animado para o fim de semana e esperando você contar toda a programação pra gente. Então, bora lá. A gente começa a agenda cultural desse final de semana com peça estreando no Teatro Colinas. O ator e criador de conteúdo Vitor de Castro chega com seu novo espetáculo Intenso, Meu Retorno em Saturno. No monólogo, o Vitor mistura vivência pessoal com astrologia, retratando dilemas da comunidade LGBT e a reflexão sobre o amor moderno. Inclusive, ontem a Fernanda Santos conversou um pouquinho com o ator, que fez um convite para você que está aí em casa. Então, vamos conferir? Oi, TV Câmara, eu sou o Vitor de Castro e olha, tô aqui para te convidar para assistir a minha peça, o meu espetáculo Intenso, Meu Retorno de Saturno, que é uma comédia sobre casamento e separação. Eu vou estar em cartaz hoje e amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Colinas, tá? Então, assim, eu te espero lá pra gente poder rir desse momento tão triste que é o divórcio, mas o importante é a gente rir. Eu te espero lá. Com esse convite não tem como ficar de fora, né, pessoal? Bom, a peça, os ingressos estão à venda, né, no site do Teatro Colinas e tá em cartaz sexta e sábado às 8 horas da noite, então só escolher o melhor dia para ir aproveitar. Agora, para os amantes da cultura sertaneja, mais uma edição do Vale Rodeio Show começa hoje. Um dos maiores festivais de entretenimento do Brasil chega com os principais nomes da cena sertaneja, além dos tradicionais rodeios com montarias em touros e cavalos.
A expectativa da organização é receber mais de 100 mil pessoas durante os 4 dias de evento que acontece nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro. Inclusive, tem atração confirmada para amanhã. Gustavo Mioto também mandou um recadinho pra gente, dá só uma olhada. Fala galera do Vale Rodeio Show, aqui quem tá falando é o Gustavo Mioto, e no dia 20 a gente tá junto mais uma vez em mais um evento gigantesco no Vale, tá todo mundo muito convidado. Tô esperando vocês, então se recordem que dia 20 em São José dos Campos tem Vale Rodeio Show e Gustavo Mioto aí. Valeu! A nossa agenda tá chique demais, né? Bom, o festival, né, começa essa sexta-feira, né? Inclusive hoje já tem show da dupla Jorge Mateus. E a partir das 7h30 da noite abre os portões. Para comprar o seu ingresso é no próprio site do valerodeio-show.com.br. Então, só escolher e aproveitar. Bom, no sábado, a cantora Cíntia Jardim faz um super show junto da sua banda em mais uma edição dos Sábados Musicais. Esse projeto da Fundação Cultural, em parceria com a Prefeitura, que acontece durante todo esse mês de setembro, lá no Cine Teatro Benedito Alves. Além de apresentar canções inéditas, Cíntia traz canções de mulheres da região, como Lígia Camada, Maisa Ohashi, Julie Ramos e Meg Stork. Incrível, né? Bom, pessoal, então o show começa às 8 horas da noite, a entrada é gratuita, é só chegar por lá e vai ser no Cine Teatro Benedito Alves. E para fechar com chave de ouro a nossa agenda, uma programação para você que está na onda da corrida. No domingo acontece a primeira maratona de São José dos Campos, que foi organizada pela Avatar Esportes. A prova terá largada e chegada na Avenida Teotônio Vilela, lá no fundo do Vale, na região central, em frente ao Paço Municipal. O evento, né, deve reunir até 4.000 atletas e oferece 4 tipos de distância, 5, 10, 21 e 42 quilômetros. Todas em voltas únicas e, claro, todas com premiação também. Então, uma programação saudável para você fazer com seus amigos, com a família também. João, você animou com a programação? Tô animado, Lu, animado com a programação desse fim de semana. E olha só, você falou da maratona, é importante a gente falar para as pessoas, né, para os cidadãos, que algumas avenidas da cidade estarão interditadas por conta das maratonas. A partir das 2 da manhã começa a interdição para montagem e às 4 da manhã começa a interdição total até o meio-dia. Em algumas vias da cidade, como por exemplo a Senador Teotônio Vilela, que você já destacou, também a Avenida Florestan Fernandes, a Avenida Jorge Zarur e algumas outras, mas o pessoal pode conferir tudo lá no site da Prefeitura. Agradeço, viu, Luísa, pelas informações. Obrigada, João. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Bom, vamos então falar para você agora sobre a previsão do tempo. Afinal, para você curtir essa programação, a gente tem que saber como fica o clima. A tarde desta sexta-feira será de sol. À noite, sem previsão de chuva. A máxima é de 30 graus, com mínima de 15. No sábado, o dia será de sol com muitas nuvens. À tarde e à noite, a temperatura cai e tem pancadas de chuva. A máxima é de 32 graus, com mínima de 17. Já no domingo, será de tempo aberto com sol durante o dia. À tarde, o céu ficará nublado. No decorrer da noite, não há previsão de chuva. A máxima é de 33 graus, com mínima de 18. E tem mais oportunidade de emprego nesta sexta-feira. No boletim, nós sempre informamos sobre as vagas abertas no Pátio de São José. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de auxiliar de bar, ajudante de obras, almoxarife, analista de recursos humanos, armador de estrutura de concreto armado, assistente de engenharia da construção civil, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de encanador, auxiliar de engenheiro da construção civil, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de técnico de eletrônica, azulejista, balconista, balconista de lanchonete, carpinteiro, carpinteiro de obras, consultor de viagem, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, engenheiro civil, estoquista, florista no comércio varejista, garçom de serviços de vinhos, gerente de loja e supermercado, gerente de restaurante, jardineiro, marceneiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de bombas,
mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração, monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing ativo, pedreiro, pedreiro de acabamento, porteiro, promotor de vendas, representante comercial autônomo, servente de obras, técnico de refrigeração e instalação, vendedor de consórcio, vendedor interno, vendedor pracista, zelador. E ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de auxiliar administrativo, vaga exclusiva PCD, e operador de teleatendimento ativo, também PCD. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. Vou te fazer uma pergunta agora. O seu salário consegue chegar até o fim do mês? Pois é, se a resposta foi não, essa é a realidade da maioria dos trabalhadores brasileiros. É o que aponta a Pesquisa de Saúde Financeira e Bem-Estar do Trabalhador Brasileiro 2025, realizada pelo Serasa. 54% das pessoas com carteira assinada ou que atuam como pessoa jurídica não conseguem arcar com todas as despesas do mês com o que recebem. Chegar até o fim do mês com dinheiro no bolso tem sido uma tarefa praticamente impossível para os brasileiros. De acordo com o Serasa, 5 em cada 10 pessoas não conseguem administrar o salário até o tão esperado quinto dia útil. Geralmente, aqui no Brasil, o pessoal acaba tendo uma instabilidade financeira por conta dessa incerteza que hoje a gente vive. Tem muitos acontecimentos, tanto na política, na economia do Brasil, e isso acaba trazendo uma instabilidade para as pessoas. E com isso elas acabam ficando um pouco ansiosas, não sabem como que seria o dia de amanhã, como que será o meu mês seguinte, e acaba gastando um pouco mais, não tendo tanto controle, e aí com isso começa a ter essas dívidas, às vezes dívidas que nem seriam desnecessárias ali para a pessoa, e acaba prejudicando financeiramente no dia a dia ali. Nas ruas, a pesquisa se confirma. O relato é de que para dar conta até o final do mês, é preciso se organizar e muito para não passar por nenhuma dificuldade. Eu guardo. Eu tenho uma poupança, eu guardo. E não fico gastando, né, com bobeira. Não, no final do mês não chega o salário, mas também não falta, também não. É a conta certinha. Tá difícil, hein, cara? Tá difícil mesmo. Hoje as coisas nos preços que estão, né? Tudo muito caro, então... inflação muito alta também, né? E a gente está tentando lidar com isso aí, mas somos brasileiros, a gente se vira como pode, né? E essa falta de dinheiro também traz um impacto emocional. 66% relatam aumento do estresse, enquanto 43% mencionaram irritabilidade e outros 39% afirmam perder o sono. Porque acaba deixando você instável mentalmente ali para você conseguir tocar a sua vida. Então tem gente que na parte profissional tá tudo bem, tá voando, na parte pessoal acaba tendo a instabilidade e aí uma coisa começa a refletir na outra, daí você começa a não estar tão focado mais no trabalho e aí começa a prejudicar você em todas as partes da vida. Então é sempre importante você ter consciência, ter tranquilidade também. E para o salário durar mais, é fundamental se planejar financeiramente. Ainda de acordo com o especialista, primeiro é preciso entender os valores que entram em caixa e depois separar por gastos fixos, variáveis e deixar uma fatia para a reserva de emergência. Tem um parâmetro assim que eu gosto, que é 50-30-20. 50% do que você ganha, você coloca para suas contas, que são contas essenciais ali, que é a sua conta do dia a dia, tipo um aluguel, água, energia, mercado, tudo que você precisa para você sobreviver naquele mês. 20% você pega do que você ganha e faz uma reserva de emergência. É sempre importante você pegar um pouco desse dinheiro e começar a guardar.
João, eu não consigo, 20% para mim não dá, mas você consegue pelo menos 5%, você tem que começar a colocar uma reserva também para você ter essa consciência. E o resto que sobrar é para você poder ir num shopping talvez e comprar uma blusa que você está querendo, tomar um sorvete com a família, sair para jantar, enfim. E aí você consegue ter essa liberdade financeira ali, mas eu gosto sempre de estar picando o salário dessa maneira, o seu rendimento ali no mês, né, picando dessa maneira para você poder ter essa tranquilidade financeira. E assim a gente encerra a nossa semana e eu agradeço a sua companhia aqui no Boletim Legislativo. Se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o nosso canal do YouTube em @TV Câmara SJC. Um abraço para você e até mais!